Já vou pôr a aula para gravar, beleza? E aí, jovens, eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E nós vamos hoje, jovens, fazer correção de exercícios, tá bom? Vamos fazer juntos alguns exercícios, páginas 147 e 148. Vamos começar ali a partir do exercício 11. Beleza? Então, acompanhe comigo aí no livro, a partir do 11, diz assim o enunciado do exercício. Um corpo de massa M pode se deslocar ao longo de uma reta horizontal sem encontrar qualquer resistência. O gráfico representa a aceleração A desse corpo em função do módulo em intensidade F, da força aplicada, que atua sempre na direção da reta horizontal. A partir do gráfico, é possível concluir que a massa M do corpo em quilogramas é igual a... Então, ele pede para nós aí a massa desse corpo, beleza? Jovenzinhos, vamos lembrar aí da segunda lei de Newton. Nós sabemos que força resultante é massa vezes a aceleração. Portanto, se eu quero descobrir a massa de um corpo, se eu souber a força resultante e a aceleração, dá boa, a gente consegue determinar essa massa, tá bom? E o exercício fala para nós que é apenas uma massa que atua no sistema. Portanto, você vai ter aí, uma única força que atua no sistema. Portanto, ela é a própria força resultante. Nesse caso, então, jovenzinhos, eu vou olhar para o gráfico e vou escolher qualquer ponto daqueles de força indicados. Eu vou escolher o ponto de força 6 newtons. Então, eu vou dizer que a minha força resultante é 6 newtons, a massa eu vou descobrir, e a aceleração correspondente a 6 newtons é 0,6 metros por segundo. Então, o 0,6 que está multiplicando passa dividindo. Nós podemos dizer, então, que a massa vai ser 6 sobre 0,6, que vai dar 10 quilogramas. E 10 quilogramas é a alternativa A de amor. Ô, professor, é o livro B, né? É o livro 1B, isso aí. Beleza. Suave esse primeiro exercício, né? Só tome um cuidado aí, jovens. A força resultante ela é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. Nesse exercício só tem uma força. Portanto, essa força é a própria força resultante. Tá? Então, é um caso específico para esse exercício. Questionamentos, perguntinhas, mandem aí, jovenzinhos, senão nós vamos para o 12. Então, diz assim o exercício 12, galera. Um carrinho de massa igual a 5 kg é puxado por um fio sobre um plano horizontal sem atrito. A tração máxima que o fio suporta vale 30 newtons. Letra A. Qual é a máxima aceleração que se pode imprimir ao carrinho para o fio não arrebentar? Então, ele quer a máxima aceleração. Jovenzinhos, pensem comigo. Além da força de tração aqui, nós temos a força peso na vertical para baixo e a força normal na vertical para cima. Só que essas duas forças se anulam. A força resultante, portanto, é a única força que atua no sistema na horizontal, que é a força de tração. Então, partindo da segunda lei de Newton, eu sei que força resultante é massa vezes a aceleração. A tração máxima que o fio suporta, o exercício disse para nós que é de 30 newtons. A massa do bloquinho é de 5 kg. Isso vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser 30 sobre 5, portanto,
6 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração, que é o que o exercício pedia para nós na letra A. Na letra B, jovens, ele pergunta se existe uma máxima velocidade para o fio não arrebentar. Não. Existe uma máxima aceleração, né? Ó, pensem comigo. Se o fio suporta uma tração de no máximo 30 newtons, eu já calculei qual que é a aceleração para 30 newtons, é 6 metros por segundo. Se for uma aceleração maior que 6 metros por segundo, aí você vai arrebentar o fio. Mas se você mantiver a aceleração inferior a 6 metros por segundo, ou até 6 metros por segundo, o fio não arrebenta. Portanto, não tem limite de velocidade. Tá bom? Não há. Limite físico para a velocidade. Beleza? Não tem limitação. Desde que você tenha espaço suficiente para ter esse carrinho deslizando, ela vai aumentando a velocidade indefinidamente, submetida até essa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Questione e perguntem, jovenzinhos, exercício 12. Legal, então vamos para o exercício 13, galera. Diz o seguinte. Uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu, quando o trem partiu do repouso, que o fio se inclinou em relação à vertical. Com o auxílio de um transferidor, a pessoa determinou que o ângulo máximo de inclinação na partida do trem foi de 14 graus. Nessas condições, letra A, represente na figura as forças que agem na massa presa ao fio. Então, ele quer que a gente represente as forças nesse sistema. Então, vamos lá. Então, essa é a situação, beleza? E aí o exercício disse para nós que o ângulo θ aqui é de 14 graus, fechou? E aí na letra A ele pede para nós desenharmos todas as forças que atuam nesse sistema, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que tem a força peso na vertical para baixo, que puxa esse corpo para o centro da Terra, né? E tem a tração no fio que não deixa a massinha escapar. Não vou desenhar ela bem em cima do fio para não ficar muito ruim. Vou desenhar ela aqui, ó. Tá aqui a força de tração, beleza? Peso e tração. Legal. Bom, era isso que ele pedia na letra A, para desenhar as forças. Fechou. Letra A é isso daí, tá bom? Tem mais alguma força para desenhar? Não. Só tem essas duas, então as duas estão desenhadas. Aí vem a letra B, jovens. Ele pede... indique na figura o sentido do movimento do trem. Pois bem, jovens, pensem comigo. O fio de prumo estava paradinho, quando o trem arrancou, acelerou, esse prumo veio para trás. Por inércia, ele ficou no lugar que estava e o fio está puxando ele para frente, certo? Então, você pode já, a partir daí, deduzir que a aceleração é na horizontal para a direita. Caso você ache que assim fica muito, né, que é algo mais fundamentado, a gente pode pensar o seguinte. Essa tração, ela puxa a bolinha aqui, ó, um pouquinho para frente. E ela puxa também aqui, ó, essa massinha, essa bolinha, um pouquinho para cima. E quando eu junto essas duas forças, dá esse resultado vermelhinho em cima da corda. E eu vou falar que aqui na vertical é uma componente da força de tração em Y. A gente chama vertical o eixo Y. E na horizontal eu vou falar que essa aqui é uma componente da tração em X. Só isso. E aí, jovens, o que eu posso pensar? Ó, a bolinha está sendo puxada, aqui ficou um pouquinho para cima, mas ela não sobe nem desce.
ela mantém uma altura constante. Ou seja, TY e peso têm a mesma intensidade. Vou escrever essa informação, portanto. Posso escrever que tração em Y e peso tem a mesma intensidade. Já é uma informação bem importante para nós. E aí a única força que sobra, jovens, o resto é Tx. Se ela é a única força que sobra, ela é a força resultante. Então, Tx vai ser a própria força resultante do sistema. E, jovens, tem uma relação bastante importante que é o seguinte: a aceleração sempre, eu disse sempre, está na direção e sentido da força resultante. Portanto, se Tx está na horizontal para a direita, a aceleração também está na horizontal para a direita. Beleza? Então, sei que a aceleração é essa daqui, que era o que ele pedia na letra B para nós. E aí vem a letra C, que ele pede o seguinte, ó. Determine a aceleração máxima do trem. Note a DOT que tangente de T é de 14 a 0,25 e a gravidade pode ser usada como 10. Jovens, o cálculo que nós vamos fazer aqui não é difícil, porém ele é um raciocínio que você tem que desenvolver sozinho. E é isso que torna o cálculo um pouquinho mais chato, tá bom? Jovens, pensem comigo. Se eu tenho um ângulo θ aqui em cima, eu vou ter também um ângulo θ aqui embaixo, concorda? É como se eu tivesse duas retas paralelas aqui, ó, cortadas por uma transversal. São alternos internos esses dois ângulos aqui, ó. Fechou? E aí eu vou partir da definição, tá bom? Eu sei que tangente de θ é coca, cateto oposto por cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto ao ângulo θ? O θ está aqui, quem está lá embaixo? Tx. Então, o cateto oposto vai ser Tx. Quem que é o cateto adjacente? Está aqui, ó, o lado do triângulo que ajuda a formar o ângulo θ. Ty. Ó, Tx eu vi que é força resultante pela segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Ty eu vi que ele é o peso, e força-peso é massa vezes gravidade. Olha que bacana, olha que legal. Nós temos aqui massa no numerador e no denominador. Vou, ó, passar a vara na massa e eu posso escrever, então, que tangente de θ é a aceleração sobre a gravidade. Como o exercício pede a aceleração, a gravidade que estava dividindo passa multiplicando a tangente de θ. Portanto, vai ficar 10 vezes a tangente de θ, que era 0,25. Ou seja, vai dar uma aceleração que é 2,5. Eu vou continuar terminando aqui do ladinho que faltou espaço ali. Vai dar uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Então, vejam, a conta em si não é difícil. O difícil é você ter a sacada de usar esse argumento do tangente de θ, perceber que ele é Tx e Ty. Essa é a parte difícil. A partir daí, a matemática fica tranquila, tá bom? Jovens, como esse raciocínio não é uma receita pronta, digamos assim, né? Não são etapas propriamente ditas, você que tem que pensar e desenvolver o próprio caminho, nós vamos fazer mais exercícios com esse perfil para nós treinarmos usar esse raciocínio, porque ele vai se repetir em vários exercícios, não exatamente o mesmo, mas a lógica de identificar se esses ângulos são alternos internos, alternos externos, enfim, essas relações todas, tá bom? Gatinhos e gatinhas, perguntinhas do 13, mandem. Então, nós vamos para o 14. O 14 diz o seguinte, ó. Um motorista dirige seu automóvel em uma via retilínea horizontal
com velocidade de 90 km por hora. Quando percebe um sinal de trânsito fechado, ele imediatamente freia, impondo ao carro uma desaceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, até que este atinja o repouso. Represente, letra A, em uma figura, a força resultante que age sobre o conjunto automóvel motorista e os vetores velocidade e aceleração do conjunto durante o processo de frenagem. Então, ele quer só que a gente faça o desenho, né, na letra A do 14. Então tá aí, ó, o carrinho. E aí, jovens, eu vou dizer para vocês que o carrinho se move com uma velocidade aqui, ó, na horizontal para a direita. E o exercício disse para nós que ele está sendo freado. Se ele está sendo freado, é porque a aceleração está no sentido oposto à velocidade, né? A aceleração é negativa, ela está diminuindo a velocidade. E a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Portanto, a força resultante vai estar nesse sentido também, ó, apontando para a esquerda. Bonito, né? Então, fechou aí. Letra A, era isso que ele pedia, o desenho representando as forças, aceleração e velocidade. Aliás, as forças não, né? Só a força resultante. Fechou a letra A. Professor, Diga. professor, o atrito não interfere na força resultante? Interfere, mas ele pediu para desenhar só a resultante. Então, por exemplo, eu tenho a força de inércia do veículo que faz ele se mover para frente, né? A velocidade que ele tem que faz ele se mover para frente, e daí o atrito com o chão somado com a força de frenagem nas rodas, todas elas somadas dão uma força resultante na vertical para trás. Então, ao invés de desenhar cada força, eu desenhei a soma de todas elas, que é a resultante diminuindo a velocidade do veículo. Beleza, obrigado. Bom? Mais perguntinhas do A? Mandem aí, jovens. Então, nós vamos para a letra B, que ele pede o seguinte, ó. Se a massa do automóvel é igual a 720 kg e a do motorista é igual a 80 kg, calcule o módulo da resultante das forças que atuam sobre o conjunto automóvel motorista, supondo que o motorista esteja solidário ao automóvel. Jovens, o que ele quer dizer com o motorista estar solidário? Quer dizer que os dois estão juntos e eu posso considerá-los um único corpo. Tá bom? Os dois estão juntos e eu posso considerá-los um único corpo. Portanto, nós vamos escrever o seguinte: que pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se os dois corpos estão juntos, eu posso dizer então que vai ser a massa dos dois, né? 80 mais 720, que vão dar 800 newtons, vezes uma aceleração que ele disse para nós que era de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele forneceu a aceleração com que o sistema se movimentava. E aí, 800 vezes 2,5, jovens, vai dar uma força resultante de 2.000 newtons de intensidade. Beleza? Fechamos o 14 também, jovens. Agora é com vocês. Questionem e perguntem. Vai lá. Acho que tá suaveira, né? Então vamos brincar com o 15. Se surgirem dúvidas, podem ir mandando aí, não tem problema, tá bom? Eu vou precisar fazer uma coisinha aqui, jovens. Eu vou precisar desligar a câmera um pouquinho, tá?
Não se desesperem que eu já estou voltando. Vou desbloquear essa câmera aqui só um instantinho. Deu uma travadinha, jovens. Eu vou sair com a câmera e já retorno com ela, tá? Pronto, jovens. Voltou. Fechou? Vamos lá para o exercício 15, galerinha. Diz assim o enunciado, ó. Um caixote de massa 200 gramas, perdão, 200 quilogramas, está parado sobre a carroceria de um caminhão que se move horizontalmente a 20 metros por segundo. O motorista aplica os freios e consegue parar em 10 segundos. Se o caixote não desliza sobre a carroceria do caminhão, a força resultante sobre o caixote, suposta constante, tem intensidade em newtons de. Então, ele quer a força resultante sobre o caixote. Jovenzinhos, pensem comigo o seguinte. Se o caixote não desliza sobre o caminhão, significa que os dois estão se movendo juntos. Ou seja, a força resultante que vai atuar sobre o caixote é a mesma força resultante que atua sobre o caminhão. Tá bom? Então, nós vamos usar essa informação aí. Eu vou partir, então, jovenzinhos, da segunda lei de Newton. Eu sei que força resultante é massa vezes a aceleração, beleza?
O exercício pede justamente a intensidade dessa força. Eu vou usar a massa da caixa, que é 200 quilogramas. E para a aceleração, jovens, eu vou pensar na definição. O que é aceleração? É variação de velocidade por variação de tempo, ΔV sobre ΔT. Legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever ali que é a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo. Ele freia até parar, então a velocidade final é 0. E a velocidade inicial que ele tinha são 20 metros por segundo. Todo mundo dividido pelo tempo. O tempo, jovens, que o automóvel leva para parar é de 10 segundos. Então, vai ficar aqui 0 menos 20, menos 20 sobre 10 vai dar menos 2. Então, vai ficar 200 vezes menos 2, que vai dar menos 400 newtons. Porém, ele pede para nós o módulo. Quando ele fala o módulo, ele quer que você despreze o sinal. Pense apenas na intensidade. Então, nós vamos dizer que em módulo, essa força resultante tem intensidade de 400 newtons. E aí, 400 newtons, jovens, é a alternativa E. Isso aí, alternativa E. Fechou? Jovens, de novo, por que eu posso usar a mesma informação de velocidade para os dois, tanto para o caminhão, carroceria, quanto para a caixa? Porque ele fala que os dois se movem juntos e que a caixa não desliza. Ou seja, quando a carroceria para, a caixa também para. Ela não vai deslizar para ficar submetida a velocidades diferentes. Então, eu vou. A variação de velocidade é a mesma para os dois. Tá bom? 400 newtons, alternativa E. Beleza? E aí, jovenzinhos, para encerrar, nós temos alguns minutinhos ainda, nós vamos brincar com o exercício 16. O 16 diz o seguinte, ó. Este gráfico de aceleração em função do tempo refere-se ao movimento de um corpo cuja massa é de 10 kg, que parte do repouso e desloca-se em linha reta. Então, está ali o gráfico da aceleração em função do tempo. Ela é constante igual a 2, e durante 5 segundos, depois ela se mantém constante igual a 0. Letra A. Usando o quadriculado ao lado do gráfico, desenhe o gráfico velocidade em função do tempo para esse movimento. Então, ele quer o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer o gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo medido em segundos. Beleza? E aí, jovens, vou fazer o seguinte. Deixa eu só tirar um negocinho aqui. Aí, jovens, vou fazer o seguinte. A velocidade, ela vai ser crescente até 5 segundos. Tá bom? A velocidade cresce até 5 segundos. Que é quando ele tem uma aceleração constante diferente de zero. De 15 segundos em diante, ó, até lá os 15 segundos, ele mantém uma aceleração igual a zero. Portanto, a minha velocidade passa a ser constante. Legal, mas constante igual a quanto? Não sei. Preciso descobrir para poder colocar esse valor de velocidade, ó, substituir essa informação no meu gráfico. Vou calcular, então, essa velocidade. Como? Vou usar a equação da velocidade. Vocês viram com o tio Afonso lá na outra frente de física. Eu sei que V é igual a V0 mais AT. Velocidade final você vai descobrir. A inicial é zero, porque ele partiu do repouso. A aceleração é constante igual a 2, tem lá no gráfico. E o tempo que ele fica submetido, ó, 5 segundos. 2 vezes 5, 10, mais 0, 10. Então, a aceleração faz com que ele alcance uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, tá aqui, ó. Uma velocidade de 10 metros por segundo. Agora tá lindo o gráfico.
Era isso que nós precisávamos fazer aqui. Tá bom? Fechou a letra A. Aí ele pede na letra B o seguinte, ó. Determine a distância percorrida pelo corpo de 0 até 15 segundos. Ou seja, quanto que ele percorre nessa variação de velocidade. Vocês viram lá com o professor Afonso, jovens, que quando você tem o gráfico da velocidade em função do tempo, a área que se forma aqui, ó, abaixo da curva e acima do eixo do tempo, essa área que eu estou pintando com os risquinhos de vermelho, ela representa numericamente o deslocamento. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, para a letra B, que o deslocamento ele é numericamente igual à área. Professor, por que numericamente igual? Porque eu não posso falar que 1 metro é igual a 1 metro quadrado, mas eu posso dizer que 1 é igual a 1. Então, apesar das unidades de medida serem diferentes, o valor numérico é igual. Portanto, área, que eu tenho um trapézio, é base maior, mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Base maior é 15, base menor vai de 5 a 15 é 10, vezes a altura, que também é 10, todo mundo sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó, 15 mais 10 vai dar 25, 25 vezes 10, 250, 250 sobre 2, jovens, vai dar um deslocamento de nada mais nada menos que 125 metros. Ou seja, durante 15 segundos ele andou 125 metros. Essa é a informação que ele solicitava para nós no B. E por último, jovens, mais ou menos importante, a C, que eu vou fazer naquele cantinho ali, porque acabou meu espaço para cá. Na letra C, jovens, ele pede para nós o seguinte, ó, o módulo da força resultante que atua no corpo nos intervalos de 0 a 5 segundos e de 5 a 15 segundos. Então, eu vou chamar o primeiro trecho que ele fala ali de força resultante 1. Vai ser a massa vezes a aceleração nesse trajeto. A massa, eu não lembro nem quanto que era a massa, meu pai. 10 quilogramas. E a aceleração, ela é constante igual a 2. Então, 10 vezes 2, jovens, vai dar 20 newtons a força resultante no intervalo de 0 a 5 segundos. Aí, jovens, na etapa 2, que eu vou chamar de força resultante 2, quanto que vai ser a aceleração? Bom, se a velocidade se mantém constante, a aceleração é 0, portanto, a força resultante também vai ser 0. Então, a força resultante aqui, ó, 0. Então, tá aí o valor da força resultante na etapa 1, que é de 0 a 5 segundos, e a força resultante na etapa 2, que é de 5 segundos a 15 segundos. Manteve velocidade constante, força resultante é igual a 0. Jovens, dizer que a força resultante é 0 significa dizer que não vai ter força atuando no corpo? Não, né? Tem força, mas a soma dessas forças é 0. Jovenzinhos queridos do meu coração, agora é com vocês. Mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Fechou? Então, beleza, jovens. Eu vou encerrando a nossa aulinha por aqui. Nós temos alguns minutinhos ainda, daí nós terminamos a nossa aula lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Jovens, eu peço desculpa por todo o transtorno que houve hoje. Foi na hora que eu fui abrir aqui, não funcionou o vídeo, usei o celular, ele travou tudo. Mas, por fim, deu tudo certo. Para a semana que vem vai estar tudo organizado, tá bom? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito, fiquem bem, se cuidem. E até a próxima, galerinha. Tchau, tchau. Tchau. Falou.